Isso. E já vou projetar a nossa tela aqui para vocês. Só um minutinho. Área de trabalho. Hoje está. Só um minutinho, pessoal. Consegue visualizar a nossa tela? Sim. Só bom dia? Sim? Consigo visualizar. Bom dia, professor. Bom dia. Quem falou aí? Falou. Oi, tá acordado. Quem que é que falou? Foi o Sou outro? eu. Tá. Senti que você já acordou faz horas já. Então vamos lá. Nós estamos ainda falando sobre esse tópico de ligações químicas, um tópico que está demorando, né? Mas vamos ver se a gente consegue finalizar ele no máximo essa semana. E dentro de ligações químicas, nós começamos a explicar para vocês a ligação covalente, aquela que acontece por compartilhamento de elétrons, e falamos, dentro da ligação covalente, falamos da ligação sigma. Foi isso, pessoal? Paramos por aí? Confere comigo ou não? Bom dia, bom dia. Quem falou aí comigo ainda há pouco é o César? Pessoal, foi isso? Nós paramos? Vou ter que começar a olhar o vídeo, né? Eu acabo não olhando, que eu tenho 3 engenharias. E aí eu não sei onde... E aí tem umas que estão na... Eu acho que de vocês é uma que tá aqui. Eu não tô enganada, não. É aqui mesmo. Vamos lá, então. Ligação covalente. Lembra? A gente mostrou, por exemplo, aquela ligação... Deixa eu só projetar um negócio aqui, porque aí vocês vão lembrar. Só um minutinho. Que acaba que eu faço uma sequência e aí vocês acabam não lembrando mais. Vou deixar isso aqui aberto, que fica mais fácil para eu relembrá-los. Nós trabalhamos, falamos aqui dos tipos de ligações, né? E aí falamos da ligação covalente, falamos da questão da força atrativa e repulsiva, falamos do exemplo do hidrogênio, certo? Força de ligação, mostramos esse gráfico, falamos então da ligação covalente, que era o próximo tema que a gente ia estudar, e falamos da questão da ligação iônica, isso aqui a gente trabalhou, né? Ficamos aí um bom tempo falando sobre ligação iônica, e daí começamos aqui, ligação covalente, né? Segundo Lewis, 1916, compartilhamento de elétrons, e aí mostramos os postulados de Lewis aí, né? E, então, mostramos o átomo de hidrogênio com hidrogênio, ligação covalente, falamos de valência, né? Que é a camada de valência, é lá que acontece esse compartilhamento. Começamos a falar da TLV, que ocorre a sobreposição ou interpenetração de orbitais, só estou recordando, a gente falou, né? E Linus Pauling, que a gente conhece aquele diagrama, mostrou, então, né, essa sobreposição de orbitais, formando, então, né, o que a gente chama de ligação, que é um par de elétrons. Exemplo, hidrogênio, gás hidrogênio, HF, fluoreto de hidrogênio, né, ou o gás fluoreto, são compartilhamentos de elétrons, formando um par de elétrons, e lembrando, então, que, né, aonde que eu tenho a maior probabilidade de acontecer a ligação covalente do hidrogênio. Hidrogênio é onde eu tenho menor energia, é aqui nessa parte aqui, né, nesse momento aqui que a distância é igual. E aí eu falei dos orbitais, do subnível S e do subnível P. Falei que o orbital do subnível S é na forma circular e o orbital do subnível na forma de halteres. Acho que talvez isso aqui eu não tenha detalhado. Deixa eu só pegar aqui. Isso aqui nós... Professora, Senhora? Sim, pode falar. o Gustavo tá falando no chat que a senhora tinha parado no postulado de Lewis. Né? Então é isso aí. Eu vou só
Ctrl P aqui, então vamos fechar isso aqui. Eu achei que eu tivesse falado, por isso que eu voltei ali, acho que realmente não falei isso aqui. Então é aqui, obrigada, viu, Gustavo? Então, ó, nós tínhamos comentado, né, já há um bom tempo aí, os orbitais, né, a região de maior probabilidade de encontrar o elétron, né? E essa região de maior probabilidade de encontrar o elétron, né? Eles estão em essas regiões chamadas orbitais, e dentro dos subníveis S, P, D e F. Porém, esses subníveis, né, que estão os orbitais, no caso do subnível S, né, nós temos um orbital, como nós já discutimos isso com os senhores, né? Um orbital. No caso do subnível P, nós temos aqui 3 orbitais, né? E no caso do subnível D, 5, no caso do subnível F, 7 e assim por diante. Comparação desses dois aqui, por enquanto. Mas aqui dentro está o elétron, essa região. Mas essa região, ela tem um jeito próprio de ser, vamos dizer assim, né, energeticamente falando. No caso do subnível S, ela tem uma formatação, né, vamos dizer, geometricamente circular, ocupando aí o eixo X, X, Z e Y, né, que a ordem não importa, né, poder chamar isso aqui de X também, isso aqui de Z e aqui de Y, que só inverteu a sequência, né? Normalmente a gente chama isso aqui de X. Então, ela está dentro dessa região aqui, né? E o elétron está circulando aqui nessa região, certo? No caso do subnível P, são 3 orbitais, né? Então, nós chamamos eles aqui de orbital PX, PY, PZ, certo? E eles têm uma outra formatação, ele não está mais circulando aqui, o elétron não está fazendo essa órbita de forma circular. O elétron agora, ele faz uma órbita, né, de forma parecendo um 8, né, um halteres, que a gente fala um 8. Então, aqui no eixo X, que seria esse PX, no eixo Y, que seria esse PY, e no eixo Z, né, que seria o PZ. Então, na verdade seria assim, transversal, esse desenho não tá legal. Seriam esses 3 eixos, né? Seria mais ou menos isso aqui, né? Se a gente fosse fazer o desenho, tentar fazer o desenho, né, seria parecido com isso, ó. Algo assim. Eu vou chamar isso aqui de X, isso aqui de Z. Opa, não estou com a caneta. Isso aqui de Z e isso aqui de Y. E daí a gente teria algo mais ou menos assim, ó. É esse desenho que estou tentando fazer. No eixo X, que seria o PX. No eixo Y, seria o quê? O PY. E no eixo Z, que seria o PZ. E aí o elétron estaria aqui dentro, né? Cada órbita descrevendo essa órbita, né, nessa formatação aqui. Tá? Professor, e o D e o F? O D e o F é um pouco mais complicado, tá? Então, a gente vai, a nível, né, de química geral para as engenharias, a gente mostra mais ou menos esses dois. Apesar que o artigo que eu passei para vocês, que vocês vão ler, que está lá na plataforma Mundo, ele trabalha também o D e o F, tá? Então, aí já seriam 5 orbitais, e aqui seriam 7 orbitais, né? Já tem dificuldade para fazer esse desenho, imagina os outros. Então, pessoal, e isso faz com que eu tenha, por exemplo, se eu tivesse aqui, ó, voltando aqui no nosso slide, né? Novamente, se eu tenho, por exemplo, hidrogênio ligado com hidrogênio, né? Então, olha lá, aquela forma circular. Por quê? Porque é o subnível S, né? S com S. Deixa
Deixa eu só fazer isso. Vou pegar esse modelo aqui que ele trouxe para nós, para a gente fechar a ideia. Seria isso aqui, né? Então, ó, se eu tenho aqui o átomo de hidrogênio, como nós já fizemos isso aqui várias vezes, né? Hidrogênio. Então, eu ia ter aqui um S, e eu teria aqui um único orbital, né? Com um elétron. Mas são dois hidrogênios. Então, você replica isso, né? Por quê? Por que são dois? Porque é a molécula do gás hidrogênio, H2. Então, você replicando, você vai ter o quê? Um outro orbital do hidrogênio nessa mesma condição. Certo? Tudo bem aí, pessoal? Estão me ouvindo? Bom dia, quarta-feira. Certo? Então, esse hidrogênio com esse hidrogênio. Ora, o orbital do subnível, esse aqui é o orbital do subnível, o quê? S, com o orbital do subnível, S, certo? Então, ó, qual é a forma dessa órbita que o elétron está fazendo? Circular, circular. Se aproximam essas duas órbitas circulares e tem entre elas aqui uma sobreposição, né? E forma entre elas uma única órbita agora, né? Então, ó, juntou esse orbital com esse orbital e forma simplesmente, né, esse orbital aqui com os dois elétrons, né? Com os dois elétrons. Formou-se essa órbita aqui, né, com os dois elétrons, que nada mais é do que isso aqui, ó, né? Então, é exatamente isso aqui que está formando. É isso. Onde, então, eu tenho a formação de uma ligação hidrogênio com hidrogênio, sendo essa ligação uma ligação sigma. Que tipo de ligação sigma, professora? S com S. Orbital do subnível S com orbital do subnível S saiu de um orbital, a gente fala orbital atômico, para formar um orbital molecular, que é nada mais é do que a ligação covalente do tipo sigma. Sobreposição, uma órbita com a outra. E aí eu formei, então, a molécula, né? Que é essa substância aqui, ó, gás hidrogênio, H2. Tudo bem até aqui? Tudo ok? Relembramos? Chama ligação covalente. Porque uma ligação é o quê? É um par de elétrons. Quando eu represento esse tracinho aqui, significa o quê? Significa que eu tenho um par de elétrons, um elétron para cima e um elétron para baixo. É a minha órbita. Só que essa órbita deles aqui tem essa formatação. Ok, pessoal? Tá claro isso? Alguém tem dúvida com relação ao que eu acabei de mostrar aqui? Nenhuma dúvida? Então, é essa a formatação do orbital do subnível S. Mas voltando aqui um pouquinho, então agora sim a gente começa aqui. Ligação covalente, então, é o que nós acabamos de mostrar. Só que ela pode ter, por exemplo, nós temos o gás oxigênio, todo mundo conhece essa substância, O2. Olha, professora, como é que forma esse O2? Vamos lá. Oxigênio, né? Número atômico 8, número de prótons do 8, então, ó, Z igual a P, Q igual a E. 8. Vamos fazer a distribuição do oxigênio. Como é que vai ficar? Um S, 2 S, 2 P. Vamos distribuir os 8 elétrons aqui. Como é que vai ficar? Me ajudam? Vão ficar da seguinte forma. 2, 1, 2, 4. Para 8 falta 4.
E agora, professora? Vamos lá, vamos colocar nível de orbital, só para a gente não esquecer. Então, ó, subnível S, um orbital. Subnível P, 3 orbitais. Bom dia, tudo bem com os senhores? Está fazendo quantos graus aí? Colegas? 2 elétrons, subnível S. Então, vou colocar os 2 elétrons aqui. Confere? Subnível P, 4 elétrons. E aí, para cima ou para baixo? Para baixo. Vocês estão para baixo. Vocês não estão... Tanto faz. 4 mais 1. Né? Fechei. Está aqui a configuração da camada de valência, teoria da ligação de valência, camada de valência do átomo do elemento químico oxigênio. Mas quando eu penso no gás oxigênio 2, como é que seria? Replica isso. Então, eu vou ter um outro oxigênio com essa mesma configuração. Então, vamos fazer os 2 oxigênios aqui agora. Ó, eu tenho um átomo de oxigênio ligado com outro átomo de oxigênio. Como é que está a situação desse oxigênio? Ó, ele tem um par de elétrons. Está aqui o par de elétrons dele. Ele tem outro par de elétrons. Está aqui. E ele tem 2 elétrons desemparelhados. Vou fazer até de cor diferente. Um verdinho e outro branquinho. Certo? O outro oxigênio, da mesma forma, tem 2 pares de elétrons, ou seja, 2 orbitais completos, tem 2 orbitais incompletos. Como é que acontece aqui, pessoal? O que ocorre nessa situação? Ocorre que esse átomo de oxigênio, esse par de elétrons, quer dizer, esse elétron se junta com esse outro elétron e forma um par de elétrons. Esse elétron se junta com outro elétron e forma um par de elétrons. E formou-se, então, 2 ligações químicas covalentes, compartilhamento. Esse orbital vai juntar com outro orbital e vai formar isso aqui, e esse vai juntar com outro orbital. Aqui, no caso, é o átomo do mesmo elemento químico, porque a molécula que nós estamos falando é a molécula do gás oxigênio, O2. São 2 átomos que compõem essa molécula. Ok. Como é que ficaria, então, essa ligação? Você falou anteriormente, né, professora, que eu tenho a ligação tipo sigma, sobreposição, mostrei aqui, né? E no caso do gás oxigênio, como é que é essa ligação? Como é que ela ficaria? Né? Então, vamos tentar fazer aqui. Só me ajudar aqui no nosso desenho. Eixo Y, eixo X e eixo Z. Eixo X, eixo Y e eixo Z. Mais ou menos assim. Acredite, né? Que seria isso. E aí, o que acontece? Esse átomo de oxigênio tem os 3 orbitais. Eu vou esquecer o S, porque o S aqui está completo. E ele é forma circular, ele está aqui junto também, na camada de valência. Mas para não complicar tanto o nosso desenho, eu vou fazer o P... desculpa aí. Vou fazer aqui o PX, o PY e o PZ. Certo? Para 2 átomos de oxigênio, por isso que eu coloquei aqui para 2 átomos de oxigênio. O PX, como é que está o PX, né? Vamos tentarmos fazer o PX aqui. Seria algo assim. Mais ou menos. O desenho realmente meu é complicado, mas a gente tenta. E seria algo, né? Ele já está completo, né? Na verdade, eu vou inverter um pouquinho aqui, porque senão eu não vou conseguir fazer o desenho, porque é questão de conhecimento de desenho. Eu posso fazer aqui assim, ó,
Só a inversão. Só por causa do meu desenho, para facilitar a minha vida, tá? Essa ordem aqui não importa. Eu posso chamar esse aqui, por exemplo, de PZ. Posso chamar esse aqui de PY e posso chamar esse aqui de PX, certo? Então, quem está completo no caso aqui, eu estou só fazendo isso para deixar mais fácil a hora de eu pôr aqui no plano, é o PZ, certo? Então, ó, eu vou fazer os 3 halteres aqui. Tentar, né? Vocês que são da área de engenharia são bons para desenhar, e eu que não sou, é difícil. Vocês fazem a disciplina de desenho, não fazem? É algo assim, né? Até Na hoje não verdade, teve aula. até hoje? Então vocês não estão bons para desenhar também, não. Estou tentando aqui, né? Mas tá difícil. Ó, vamos fazer isso. Sabe que hoje eu não estou muito boa, não. Ó, vou tentar aqui, tá? Algo assim, né? E aqui no eixo Z, vamos fazer ele de vermelho. Mais ou menos, né? Ixi, esse vai sair o tremo mesmo. Pensa que é uma rosinha, né? De 4 pétalas, né? Divididas aí, na verdade, 8, né? Unidas de um lado para o outro. Bom, o que acontece? O que eu chamei de PZ, que é o completo, né? O eixo Z, na verdade, é esse eixo aqui que eu estou fazendo ele, né? Esse eixo aqui, ó, né? Então, nesse caso do eixo Z, eu estaria com um par de elétrons. Vamos pensar que eu estou com um elétron aqui e um elétron aqui, né? E nesse caso aqui, ó, eu estou com um elétron aqui e um elétron aqui, tá? É o que está completo. Os elétrons estão circulando nessa coisa meio que um 8, um halteres, né? Os elétrons ficam circulando. Mas como eu tenho 3 órbitas, né? Então eu tenho aí na questão dos eixos cartesianos x, y, z, z, y, x, que é o que a gente chamou aqui. Bom, e eu tenho 2 órbitas, que estão incompletas, que é o caso que nós mostramos aqui, 2 incompletas. Mas eu tenho um outro oxigênio também com 2 incompletas, por isso que eu fiz 2. Então, isso aqui é um átomo de oxigênio e aqui é o outro átomo de oxigênio. Bom, esse elétron de um oxigênio, vamos supor que está aqui, vamos pensar no X, né? Ele está aqui. E o outro elétron do outro átomo de oxigênio está aqui. Então, eles se aproximam, essa órbita desta órbita. E o que vai acontecer entre essas 2 órbitas? Deixa eu fazer elas fora aqui. Seria como se eu tivesse um único eixo, que seria o eixo X, né? E essa órbita desse oxigênio aqui, ó. Essa órbita desse oxigênio, né? Aproxima desta órbita desse oxigênio. Algo assim. Essa região aproxima dessa região. E elas têm como, nessa aproximação uma da outra, né? Nessa aproximação, fazer uma sobreposição. Da mesma forma que a gente falou aqui, ó, do S com S. Esse S com SS não fizeram uma sobreposição? Certo? Se juntaram uma órbita com a outra e formou uma única região energética aqui, sobreposta, que eu chamei de orbital molecular. E que nós falamos que deu origem a uma ligação covalente do tipo sigma. Então, aqui também aconteceu essa sobreposição desta com essa, e deu origem a uma ligação do tipo sigma, só que essa ligação do tipo sigma, agora ela é P com P. P com P. Sigma P com P.
né? Eu sei que vocês aprenderam lá no ensino médio, o professor falava assim para você, ó. Ah, se eu tiver carbono com simples ligação, essa ligação é sempre sigma. Foi isso? Ah, se eu tiver entre átomos de carbono uma simples, se tiver uma dupla ligação, a primeira é sigma e a segunda é pi. Foi assim que vocês aprenderam? Foi, professora. Foi, não foi? Ah, mas por quê? Por que a primeira é sigma e a outra é pi, professora? Né? Porque aconteceu isso aqui, ó, essa sobreposição. No caso aqui não é carbono, é oxigênio, né? Mas só estou mostrando. A sobreposição no eixo que está o quê? No mesmo plano. Mas, agora, vamos ver, foi o PX que nós chamamos. E o PY, professora? O PY é esse, não é esse eixo aqui, não é o PY? Esse não seria o PY? E esse não seria o PY? Tem como, professora, eu aproximar esse PY, esse eixo, desse eixo? Tem como eu aproximar eles. E aproximando, aproximando, aproximando. Porém, vai ter como eu vou fazer ele aqui fora, só para vocês visualizarem de uma forma diferente. Então, eu tenho assim, ó, o eixo Y de um átomo de oxigênio e o outro eixo Y de outro átomo de oxigênio. E eu tenho aqui, né, essa ideia aqui, ó, o halteres aqui do PY e o halteres aqui do PY, certo? Ó, eu vou aproximando este deste até um ponto, né, que é aquela distância que vai ocorrer, então, o elétron de um e com o outro vai entrar nessa mesma região. Então, ele vai ter uma condição assim, ó. Eu vou ter aquele orbital com um elétron do oxigênio com outro elétron do oxigênio. Nessa mesma região, formando descrevendo essa órbita, né, com essa ideia desse desenho geométrico. Porém, tem como essa órbita aqui, ó, sobrepor esta? Não, elas vão aproximar, mas não tem como formar isso aqui, essa sobreposição. Ué, professor, e isso forma ligação? Forma também, porque essa aproximação faz com que os dois elétrons se juntem nessa mesma região, mas não se sobreponham, como aqui, porque não estão no mesmo plano. E aí, eu continuo tendo uma ligação covalente, compartilhamento, mas com um comportamento diferente. Por isso, eu chamo ela de pi. É uma ligação covalente pi do tipo PP, que é o que aconteceu aqui no eixo Y com esse eixo Y. E por isso que você aprendeu lá no ensino médio, que quando eu tinha a estrutura oxigênio ligado com oxigênio, essa ligação era a ligação do tipo sigma e essa ligação era a ligação do tipo pi. E aí, quando você for estudar, inclusive, reações orgânicas, lá na química orgânica, alguém falava para você, é mais fácil eu fazer a cisão, a quebra da ligação tipo π, do que da ligação tipo sigma. Por que é mais fácil eu fazer a cisão, a quebra da ligação tipo π? Por causa exatamente dessa condição. Ela está em paralelo, ela não está no mesmo plano, certo, pessoal? Consequentemente, eu consigo rompê-la com mais facilidade, eu consigo movimentar ela com maior facilidade. Então, quando eu formo uma ligação sigma, no mesmo eixo, as demais, PP, não tem como formar sigma, PP. Eu vou formar pi, PP no eixo Z, eu vou formar pi, PP no eixo Y. É o exemplo aqui, ó. Deixa eu só ir agora. Tudo bem até aqui? Vamos para cá um pouquinho. Só aqui. Esse cara aqui. Ligação tripla. O que é isso, ligação tripla, professora? É a mesma questão aqui, lembrando do nitrogênio. Como é que é o nitrogênio, pessoal? Fala para mim. Número atômico? 7.
Quantos átomos de nitrogênio eu tenho? 2, então eu tenho que replicar. Como é que eu faço a distribuição? Ó, fazer a mesma coisa que eu fiz lá anteriormente com o oxigênio. Um S, 2 S, 2 P, só para as pessoas lembrarem. Como é que fica, então, professor? Fica assim. Opa, esqueci. Ah, vamos lá. 2. Ó, 2 elétrons, 1, 2. 4 para 7. Faltam quantos? 3. É isso? Tô certa? Subnível S. Um orbital circular. Subnível P. 3 órbitas. De que forma que elas são? Aquele desenho geométrico lá parecido com halteres, né? Tenho quantos elétrons aqui? 2 elétrons. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Certo? Ora, a ligação vai acontecer. Essa aqui é a nossa camada de valência, né? Então, eu tenho, ó, o átomo de nitrogênio nessa condição aqui, ó. Um par de elétrons, ou par de elétrons aqui, e 3 orbitais com elétrons desemparelhados. É onde acontece a ligação. 1, 2, 3. Mas eu tenho quantos nitrogênio? 2 nitrogênios na molécula. Então, eu tenho que replicar aqui. Deixa eu só pegar o branco, fazer do mesmo jeito. Nitrogênio com um par de elétrons. E, novamente, 3 orbitais, forma de halteres desemparelhado. O que acontece aqui? Acontece isso aqui. Esse elétron aproxima desse aqui no mesmo eixo, no mesmo plano. Como assim, professora? Assim, ó. No mesmo eixo, no mesmo plano. E formou a ligação. Que tipo de ligação é essa? A ligação do tipo sigma. E agora, esse outro elétron se aproxima desse outro elétron aqui, certo? Mas agora não no mesmo eixo. Aonde que isso vai acontecer? Aqui, ó. Eixo Y com o eixo Y. E aqui, novamente, esse elétron se aproxima desse elétron, só que não no mesmo plano. Onde que isso vai acontecer, professora? Aqui, ó. Né? Eixo Z com eixo Z. Os três, PX, PY e PZ, só que apenas um ocorreu aqui no eixo X, que é a famosa ligação do tipo sigma. E essa outra, essa aqui é a π, e essa outra é a π. Sim ou não? Sim. Tá claro isso? Uhum. Tá claro. Professor, Tá? Então, sim, pode falar. rapidinho, a senhora já falou sobre polaridade das moléculas? Ainda não, vou chegar lá. Ah, tá, obrigada. Tá ok? Já vamos chegar lá. A intenção é chegar o mais rápido possível, mas a gente está perdendo um tempo maior aqui, porque isso aqui é para nivelar vocês para a gente chegar em corrosão. Tá? Tudo bem, pessoal? Ok com relação a isso aqui? Todo mundo compreendeu? Não há dúvida? Então, se eu perguntasse para vocês, todo mundo lembra desse composto aqui? Tentar fazer aqui, meu desenho aqui, tímido. Carbono, ligado com carbono, ligado com carbono, ligado com carbono. Fazendo assim, sim,
Sim. Lembram desse composto aqui? Ele é conhecido pelos senhores ou não? Esse aí eu acho que é o fenol, professor? Fenol, deixa eu completar aqui, porque esqueci uma ligação aqui, não vai fluir, né? E em cima disso aqui a gente vai fazer umas perguntinhas. Então, vamos lá. Hidrogênio, hidrogênio. O Gustavo falou que é o benzeno. Benzeno. Gustavo está sem microfone, né, Gustavo? Que pena, você podia participar mais ali com a gente. Esse é o núcleo benzênico, né? E a gente representa ele, inclusive, assim, ó. Por um desenho geométrico, né? Um hexágono, mais ou menos aqui. Mais ou menos isso. Vocês estudaram lá no ensino médio, né? E aí você faz assim, simples e duplo alternado. É o núcleo benzênico, né? O núcleo benzeno é o maior componente do cigarro, acho que eu já comentei com os senhores, se não comentei, comento novamente. Não... É o maior, é a substância, essa substância está no cigarro, então eu espero que não tenha nenhum fumante nessa turma, graças a Deus, né? Porque esse composto é o grande vilão do cigarro, viu, pessoal? Por quê, professora? Porque ele é um composto extremamente estável. Por que ele é estável, professora? Porque tem menor energia, e isso está relacionado com as ligações químicas? Tá relacionado com as ligações químicas, e faz com que como ele vai fazer uma ligação, né, com os tecidos adiposos, com os nossos lipídios, ele fica aderido ao nosso lipídio. Uma vez ligado, fica lá, estabilizado, né? Fica numa condição de menor energia. E aí ele não sai mais do nosso organismo, ele é estável, consequentemente ele é um corpo estranho no nosso organismo. Quando nós temos corpos estranhos no nosso organismo é muito inteligente, nós somos uma máquina, né? Vocês que trabalham com a automação, a maior automação que tem, eu considero a humana, né? Extremamente automatizado. E quando nós temos algo estranho nesse sistema automatizado, quando vocês trabalham aí com automação, é no sentido de retirar esse algo estranho. E é isso que o nosso organismo faz, no sentido de eliminar esse algo estranho. E quando o nosso organismo trabalha de uma forma forçada, acelerada, né, o que acontece quando a gente trabalha de forma forçada, acelerada? A gente começa a criar, né, outras particularidades, que é, por exemplo, o crescimento acelerado de células, nessa anormalidade. E isso faz que nós conhecemos como tumor, que é o famoso câncer. Tá? Então, resumidamente dizendo, ele é uma substância carcinogênica, cancerígena. Tá? Então, é o grande vilão do cigarro. Tá. Só para recordar a historinha do benzeno. Mas agora, vamos lá. Carbono, elemento químico carbono, primordial na nossa natureza. Específico, importante e tudo de bom, né? E aqui, o carbono faz quantas ligações covalentes que eu coloquei aqui? 1, 2, 3, 4. Se eu pedisse para os senhores classificar essas ligações covalentes para nós, como que vocês classificariam essas ligações covalentes? Em sigma e pi. Vou lá, nessa azulzinha aqui, vocês iam falar para mim que é uma ligação covalente sigma ou ela é pi? Sigma. Sigma. E essa verdinha aqui, sigma ou pi? Sigma também. Sigma também. E essa outra aqui? Sigma. Sigma. E essa aqui? Pi. Então, nessa condição aqui, o carbono só faz uma que não tem como fazer a sobreposição, porque, na verdade, isso aqui é um eixo de halteres, esse é outro e esse é outro. Então, eu posso aproximar um do lado direito e um do lado esquerdo, não posso? Por isso, eu faço uma sigma aqui e uma sigma aqui. Professor, e essa sigma com hidrogênio? Porque eu tenho uma halteres e tenho uma forma o quê? O hidrogênio só tem da forma o quê? Circular. Então, ele pode entrar aqui no nosso eixo. Esse hidrogênio aqui, ó, ele pode vir em qualquer eixo, né? Ou seja, o S, né? Eu posso vir com ela aqui em qualquer eixo, ó. Ele pode entrar aqui, a bolinha, pode entrar aqui, não é isso? Sem nenhum problema. Então, seria todas do tipo sigma, né?
e essa aqui do tipo π. Tudo bem até aí? Tá claro isso? Conseguiram entender o que é ligação sigma, o que é ligação π? Sem decorar, que normalmente vocês decoram, né? Ah, 3 ligações, sigma, π, π. Entenderam porque as outras duas têm que ser π e não podem ser sigma? Tá claro isso, colegas? Engenharia, controle e automação? Sim, ok, ótimo. Então, agora, eu vou fazer uma pergunta para os senhores. Os senhores vão pensar aqui comigo. Carbono, número atômico 6. Distribuindo o carbono aqui de novo. Um S, vocês estão doutores nisso aqui já, né? 2 S, 2 P. Passando os níveis de energia. Certo? E distribuindo nossos elétrons aqui. 2, 1, 2, 4, para 6, 2. É isso? Certo? Contei certinho ou não? Certo. Certinho, obrigado, viu? Subnível S. Tá aqui. 2 elétrons. Subnível P. Tá aqui. Os nossos 3P com 2 elétrons. Olhando aqui para o carbono, senhores, né? Então, carbono tem essa condição aqui na camada de valência. Orbital completo, um orbital completo, e 2 orbitais semi-preenchido e um orbital vazio. Ué, professor, então eu teria o carbono mais ou menos assim. Seguindo esta configuração. Eu teria aqui um par de elétrons. Teria aqui um elétron e outro elétron. E aqui eu teria uma região sem nada, vazio. Era mais ou menos isso. Olhando para isso, aqui é um elétron só, tá? Aparecendo 2, né? Deixa eu apagar isso, tá aparecendo 2, senão vocês vão confundir. É um elétron. Né? Que é esse orbital semi-preenchido, esse orbital semi-preenchido, e esse orbital preenchido, e esse orbital vazio. Quantas ligações o carbono tem capacidade de fazer? 4. 4 ligações? Mostra para mim onde elas estão. Se chegar um elétronzinho aqui, ó, vou pôr um amarelinho aqui. Faz uma ligação química aqui? Com alguém? Faz uma ligação química aqui. Se chegar um elétronzinho aqui, faz uma ligação química com alguém? Faz. Tem como entrar um elétronzinho aqui? Não. Não. E se chegar 2 elétronzinhos aqui? De alguém de fora? Faz uma ligação? Faz. Mas só que tem que vir 2 elétrons de alguém. Ele está com o orbital vazio. Pode ocorrer uma ligação assim? Pode ocorrer. Lá no ensino médio, vocês estudaram como ligação covalente dativa. Aqui a gente vai falar que não é bem isso, né? Mas tudo bem. É um par de elétrons que está vindo de um outro átomo. Um par de elétrons é uma ligação química. Ok. Quantas ligações o carbono tem capacidade de fazer? Olhando para essa configuração que nós acabamos de fazer. Quantas ele tem, pessoal? 1, 2, 3. Epa, professora, você colocou aqui o carbono do benzeno fazendo 1, 2, 3, 4. Você colocou o carbono desta forma, professora. Você colocou o carbono, colocou um elétron, colocou outro elétron, colocou outro elétron, colocou outro elétron. Você colocou isso aqui, professor. Orbital desemparelhado.
orbital desemparelhado, orbital desemparelhado e orbital desemparelhado, sendo essa configuração. E foi essa que vocês estudaram lá no ensino médio, que o carbono faz 4 ligações, que o carbono é tetravalente, e que é por isso que nós temos aquela característica do átomo de carbono, do encadeamento, de formar cadeias carbônicas, 1, 2, e aí vai, né? Origem dos combustíveis fósseis, que são o quê? Hidrocarbonetos, carbono, e assim vai, cadeias enormes, né? Ramificadas, enfim. Né? Então, ó, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. E não esta configuração. Ué, mas pela configuração de Linus Pauling, né, é esta. Sim, pela configuração dele é esta. Mas esta configuração, ela não é a mais estável. E quando ela não é a mais estável, ela não sobrepõe a mais estável, ou seja, aquela de menor energia. Então, sabe o que acontece aqui, no caso especial do carbono? Não é só o carbono, não. Tem outros átomos, como o berílio também faz isso. Mas, em especial, o carbono, que mais impacta na nossa vida, na nossa sobrevivência, esse elétron ele não está aqui. Na verdade, esse elétron ele está aqui. Então, ele sai desse orbital do subnível S e ele passa para esse orbital do subnível P. Quando isso acontece, eu tenho essa condição aqui, ó. Apaga aí, né? Eu tenho essa condição. Eu tenho 4 orbitais, 1, 2, 3, 4, desemparelhados. Então, eu não tenho essa configuração eletrônica aqui. Esse elétron aqui, na verdade, que fica no subnível S, é apenas um elétron. E no subnível P, é 3 elétrons. É isso aqui. Essa é a configuração do átomo do elemento químico carbono. Então, nem sempre, né, ele vai entrar no subnível de menor energia para depois ir para o outro. Nessa condição aqui, ela é a mais estável, quando eu estou com os 4 orbitais semi-preenchidos, ou seja, quando eu estou com esta configuração. Por isso, o átomo do elemento químico carbono consegue fazer 4 ligações. Para isso, né, é esta a configuração que existe, tá? E aí, né, logicamente, foi criado aí uma explicação dentro da química para essa estabilidade do carbono, esse movimento do elétron, não do subnível S, ele está no subnível P, né? Chamou isso de hibridização de orbitais. Né? Então, significa que o carbono sofre hibridação ou hibridização. E essa hibridização é que faz com que o carbono misture um orbital do subnível S com 3 orbitais do subnível P. E aí chamou, então, que o carbono sofre hibridização sp3. Um orbital do subnível S com 3 do orbital do subnível P. Mas, na verdade, a explicação está relacionada com a questão energética. Tá? Então, por isso que o carbono faz-se as 4 ligações químicas. Tá claro isso, pessoal? Sim ou não? Sim. Relembraram isso aqui? Vocês já tinham estudado isso, já? Ensino médio, sim. Sim, né? Então, ok. Então, relembrando isso, é muito importante essa conscientização disso, tá? E aí, logicamente, o carbono tem essa capacidade, então, de formar cadeias, né? Esse encadeamento, devido a essa lógica, tá? E aqui, como vocês falaram, a ligação π é aquela que está em paralelo, ela pode sofrer o quê? Movimentos. Os movimentos faz com que esse par de elétrons pode vir para cá, esse par de elétrons pode vir para cá, e esse par de elétrons pode vir para cá.
E alguém se lembra como é que esse movimento, esse fluxo, porque quando eu tenho esse fluxo de elétrons, eu tenho então uma menor energia, porque eu consigo estabilizar todos os meus átomos de carbono, né, com esse fluxo de elétrons. E quando isso acontece, o que que eu tenho? Como é que eu chamo isso? Como é que eu chamo isso, pessoal? Ressonância. Então, a ligação π, por ela não acontecer em sobreposição, por ela acontecer em paralelo, né? A ligação π acontecendo em paralelo e não em sobreposição, né? Ela acontece no eixo paralelo. Ela tem esse fluxo, ela pode sofrer movimentos, sair de um ponto e ir para outro ponto. E isso faz, né, esse movimento da ligação π dar, né, à estrutura uma estabilidade, ou seja, uma menor energia, né? E esse movimento, essa deslocalização da ligação π chama-se de ressonância. Então, entre, né, átomos que têm ligação π, posso ter o movimento desta ligação. E isso faz com que eu, inclusive, possa romper essa ligação, quebrar essa ligação. E aí, na quebra dessa ligação, é muito importante. Por quê? Por que a quebra de uma ligação é muito importante, pessoal? Que até o presente momento a gente está falando como forma a ligação. Mas a ligação pode se quebrar? Pode se romper? Há um gás energético para isso? Depende. Pode ocorrer, né? Por exemplo, dá um exemplo prático para nós. Quem consegue dar um exemplo prático aí? Quando que a ligação química se rompe e isso é algo economicamente desfavorável? Quem sabe dar um exemplo? E a ligação química que mais se rompe é essa ligação π. Nós já sabemos por quê. Que ela não acontece no mesmo eixo, acontece em eixos paralelos. E isso é benéfico ou maléfico? Ou depende? Depende. Depende. Olha, voltando aqui, depende, né? Depende das condições. Mas, por exemplo, vocês estão lá propondo um sistema de automação, né, numa linha de produção de alimento, vamos supor, de uma linha de produção de laticínios, né? E, logicamente, a substância que passa pelaquela tubulação e que você automatizou, ela, dependendo das condições, eu tenho um potencial hidrogênico, que a gente ainda vai comentar nos próximos tópicos aí, né? Corrosivo, ácido. Isso é bom ou é ruim? É ruim. É ruim. E por quê? Porque é corrosivo. Porque é corrosivo. E é corrosivo por quê? Por conta das ligações. Porque nas ligações onde tem maior movimento de elétrons, eu posso, né, que é o par de elétrons, né, essa estrutura, eu posso vir aqui e fazer isso, não posso? Romper. Formou, rompeu. Ou ainda, nas ligações que eu tenho par de elétrons, essa estrutura, eu ainda posso, né, e aqui eu tinha um átomo X e aqui um átomo Y, eu posso romper aqui também. Quando eu rompo nessa primeira condição, esse átomo X sai com o elétron dele e o átomo Y sai com o elétron dele. São os famosos radicais livres. Quando eu rompo
né, esse rompimento aqui, onde esse átomo X sai sem o elétron, ele sai com carga positiva, e esse átomo Y sai com um par de elétrons, ele sai com carga negativa. Tanto essa substância X positiva, quanto essa substância Y negativa, quanto nessa outra condição, substância X com um elétron desemparelhado e Y com um elétron desemparelhado, são extremamente instáveis. Quando eu estou instável, eu vou tentar me ligar com alguém para voltar a ter aquela estabilidade que eu tinha antes. Né? Um fator externo conseguiu romper essa ligação π, porque ela está em paralelo, com maior facilidade. Faz com que agora eu esteja extremamente reativo, né? Faz com que eu esteja extremamente reativo a essa espécie química. Consequentemente, se eu tenho uma liga metálica, algo, ela vai atacar essa liga metálica para se ligar com esse material. E aí acontece o famoso nomenclatura que a gente conhece, chamada corrosão. Tá? Então, só para começar a introduzir o nosso principal assunto. Então, é daqui, ó, daqui do momento da ressonância, do momento da formação da ligação π, essa ligação que é mais fácil de ser quebrada, porque ela não está no mesmo eixo, né? Por isso ela movimenta, por isso eu quebro ela com maior facilidade e, consequentemente, eu gero aqui, né, esse movimento que dá uma estabilidade à estrutura, mas, ao mesmo tempo, me dá condições de quebra, de rompimento, tá? Então, aqui começa aquela ideia, né? Eu formo, um composto é formado, né? E, para isso, muitas vezes, eu tenho que fornecer algo energético, né? E no final eu tenho aquela reação exotérmica, não é? Libera, mas eu posso ter rompimento, dependendo das condições. Ok, pessoal? Isso é muito importante, essa compreensão, tá? Bom, vindo para cá, eu quero que os senhores, né, isso aqui vai ficar para os senhores pensar para a próxima semana, ressonância, que é o termo que nós estamos falando, e a molécula do gás ozônio, tá? Todo mundo já ouviu falar desse gás, já ouviu falar as histórias que o gás ozônio, camada de ozônio, já ouviu falar, então, na temperatura ambiente, está na forma gasosa, já também ouviu dizer que é extremamente oxidante. Já ouviu falar isso? Gás ozônio extremamente oxidante. Por isso é utilizado, inclusive, para tratamento de água, né? Água de piscina. Ah, eu estou tratando a água da minha piscina com gás ozônio. Ah, é uma ideia com relação ao tratamento de água potável com gás ozônio, né? Tem os filtros que tem gás ozônio. Ah, mas por que é uma substância extremamente oxidante? E como é que forma a ligação? Porque nós acabamos de olhar aqui anteriormente a ligação do átomo de oxigênio. Como é que era a ligação do átomo de oxigênio? Era uma dupla. E ele já não estava estável? Todos os orbitais completos? Orbital completo, orbital completo, orbital completo, orbital completo. Como é que vai entrar mais um oxigênio aqui? Como que funciona isso? Certo, pessoal? E forma essa substância. Será? E por que ela é oxidante? Tá claro isso ou não? As perguntas que eu fiz? Eu quero que vocês pensem nisso. Nós vamos começar a nossa próxima aula aqui, tá? Prometo que semana que vem a gente termina ligações. Tá difícil, mas essa parte aqui realmente ela é essencial, tá? Porque é aqui que a gente começa a introduzir a corrosão. Tá claro? Então, a pergunta é, por que o gás ozônio é oxidante? Um excelente oxidante. Como é que forma essa estrutura? Eu quero que vocês mostrem ela para mim. Na próxima semana eu começo perguntando aqui. Eu vou começar aqui, exatamente nesse ponto. Tudo bem, Gustavo? Não esquece, não. Me lembra que eu parei aqui. Há alguma pergunta com relação ao que nós fizemos hoje, pessoal? Dúvidas, questionamentos? Não tem. Nenhuma? Cadê o pessoal dessa turma, gente? Cadê o povo?
Deixa eu voltar aqui só um pouquinho no Teams. Tudo certo, professor. Cadê o nosso colega? Nós estamos com 21 alunos, mas só teve uns 2 aí que conversou comigo, os outros não estão de mal de mim hoje. Pessoal, eu não sei se vocês perceberam, viram, mas lá no Moodle tem as orientações, como vocês vão entrar nesta sala que vocês estão hoje, na barra tarefas, clicar em atividades para validação de presença na plataforma Moodle. Tem 10 questões para serem resolvidas. Vocês viram essas questões? Já encontraram elas? Vimos. Vi. Sim? Já está Professor, ok? Então, ninguém teve dúvida? Sim, pode É perguntar. até que dia? Até dia 19 de outubro, eu dei um prazo maior. Mas antes disso, assim que eu encerrar o conteúdo de ligações químicas, a gente vai fazer uma pequena avaliação para os senhores. Tá bom. Tá? Da mesma formatação. Então, primeiro foi um treino para os senhores verem como é que funciona. Tá? E validando presença. Não vale ponto, não. Lá está falando 1 ponto para cada questão, mas por enquanto não vale ponto, não. Ok. Aí a próxima é que vai valer ponto. Tá? Essa é só para validar a presença e para treinar os senhores como é que a gente vai fazer. Então, todo mundo achando o caminho, sem problema. Aí vem as questões avaliativas. Ok, pessoal? Alguma dúvida? Ok. Ok, então vou fazer a nossa presença. Baixar a lista de presença. Acabei de baixar a lista de presença. Ok? Professora, Então, agora, sim, pode falar. no chat o Felipe está perguntando se é no Moodle que ele não entendeu. Não. As atividades? Ele não entendeu como é que vai funcionar as atividades. As atividades estão postas, a orientação lá no Moodle, mas a atividade, ela está aqui no Teams. Você entra na sua sala de aula, igual você entra para assistir a aula. E aí você vai ter a aba Tarefas. Na aba Tarefas, você vai clicar nela, Tarefas. Vai aparecer na sua tela, em cima. Clicou nessa aba Tarefas, você vai visualizar um questionário. Você vai clicar em cima do questionário e ele vai abrir para você. São 10 questões. Você vai resolver as 10 questões, são gabarito. Vai marcar a alternativa que você acha que é correta e depois você vai enviar para mim. Não tem que tirar foto, não tem nada. Só marcar o gabarito e enviar. Que eu vou receber esse arquivo seu com o seu nome, com o dia que você fez e, logicamente, com as questões que você acertou e errou, ou a quantidade de acerto e erro que você fez. Tá claro isso ou não? Tudo certo, professor. Tudo certo? Tá? Então, a orientação está no Moodle. Está bem discriminado lá, etapa por etapa, exatamente o que eu acabei de falar. Está lá no Moodle. Então, todos os nossos recados, nosso elo de ligação é o Moodle, mas eu posso executar as atividades aqui no Teams, e é isso que nós vamos fazer, porque aqui eu faço a questão, vocês respondem a questão e me enviam a questão. Tá? Beleza. Tudo bem, pessoal? Beleza? Então tá ok. Eu vou aqui, então, agora encerrar a nossa gravação. Parar a gravação.